aqui no Salão de Atos da URGS, a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber o professor Carlos Alberto Decotelli, que é presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento de Educação. Professor, podemos dizer que esse evento aqui é um evento que é a base de todas as transformações, vem antes de todas as políticas que um governo pode imaginar. Inicialmente, vale a pena considerar que a educação é a base para qualificar o ser humano para a vida, não somente com o ser humano como uma ferramenta de trabalho, mas nós temos como convicção de que através da educação o ser humano pode adaptar-se ao longo de sua vida, superando os desafios que vierem a surgir. Hoje o FNDE é um agente repassador de recursos financeiros para a educação. E nós estamos mudando essa abordagem para um órgão gestor estratégico para as finanças brasileiras destinadas à educação. Dinheiro público destinado para a educação. E nesse aspecto, nós estamos trabalhando para que toda a sociedade brasileira saiba responder a 3 perguntas básicas. Primeira pergunta, o que é o FNDE? Segunda pergunta, para que serve o FNDE? E terceira pergunta, como funcionam os programas derivados do FNDE? Hoje, nós temos um problema seríssimo, que é a quantidade de dinheiro parado nas contas de prefeituras e os prefeitos não sabem como utilizar o dinheiro. Falta de projeto, falta de entendimento, falta de qualificação profissional. Há uma desqualificação profissional muito grave para a educação básica em saber utilizar os recursos para os programas. Por essa razão... Isso que o senhor está colocando, desculpa interromper, é muito grave. É grave, porque hoje há uma mudança muito forte nas equipes que cuidam dos programas FNDE. E o aprendizado é lento e as pessoas muitas vezes não sabem acessar. E nem não sabendo acessar, não sabem utilizar todo o potencial dos recursos disponíveis. E não sabendo utilizar os recursos disponíveis, o dinheiro fica em saldo de conta. Não utiliza para a educação final, na educação base, nem os outros programas e nem tampouco volta ao FNDE. Porque se os recursos não forem utilizados a pleno, eles voltarão para o Tesouro Nacional. Então, esse é um ponto fundamental, é o aprendizado, é a gestão, é saber o que fazer com as responsabilidades que são exigidas pela sociedade brasileira. A sociedade brasileira se queixa muito, todos os dirigentes, falta recurso, falta recurso. Falta recurso, mas principalmente falta gestão. Principalmente a gestão. O dia que nós tivermos toda a sociedade, todos os prefeitos, os executivos da educação, os gestores dizendo, olha, nossas contas estão zeradas, nós já fizemos tudo o que podíamos fazer e só sabemos como utilizar as ferramentas do FNDE. Aí sim, partiremos para a segunda etapa. O que foi gasto corretamente pode ou não pode ser ampliado, deve ou não deve ser ampliado. Então, nós simultaneamente estamos trabalhando nas duas frentes. A gestão estratégica para todos que sabem responder. O que é o FNDE, para que serve, como funciona. Nós temos hoje uma ouvidoria muito eficiente que explica, temos mutirões de prefeitos, nós temos mutirões de cada educação. Nós ontem em Brasília recebemos 63 prefeitos do entorno de Brasília, do estado de Goiás. Estamos começando agora, 23 e 24, o FNDE em Ação Mais Brasil, onde ficaremos 2 dias em horário integral em Foz do Iguaçu e rodaremos todo o Brasil com 2 dias integrais para conversar. Porque qual é o desafio? É saber, testar, questionar se todos aqueles que são responsáveis dos municípios em fazer a gestão da educação sabem do que estão fazendo, sabem do que estão tendo por responsabilidade de entregar, ou se estão por alguma distração ou falta de informação, deixando os recursos para a educação parados em saldos bancários. Professor, ontem tivemos uma entrevista com o Marcelo e ele insistiu muito na parte de gestão, na parte de recursos, na parte de planejamento. E, Marcelo, é importante receber uma autoridade que nos esclarece e traz luz às discussões, né? Com certeza. Para a gente aqui do Rio Grande do Sul é uma alegria e uma honra enorme receber o professor Decotelli, né? Que também está aqui com uma estrutura do FNDE para atender os nossos municípios, né, professor? Tirar as dúvidas, resolver os problemas. Para a gente é muito importante esse apoio. Em virtude da distância de Brasília, os secretários do interior do estado podem vir e conversar com o técnico que vai resolver o problema, vai encaminhar a solução necessária para resolver o problema que o município tem, né? Então, para a gente é uma alegria, uma honra, a gente fica muito feliz de poder contar com a presença do professor Decotelli. Professor,
podemos dizer, agora vendo a sua entrevista aqui, que o senhor está jogando luz na educação, porque sem gestão não adianta a quantidade de recursos, sem planejamento, sem projetos, não adianta recursos. Não adianta. E há um aspecto importante, que hoje nós tivemos uma discussão muito forte em relação a, por exemplo, FIES. FIES é responsabilidade nossa lá, FIES é um financiamento. E FIES, hoje, ele tem grandes agentes que devem ser interagidos de maneira integrada. Nós temos no FIES a responsabilidade da educação, do Ministério da Educação e do FNDE. O ministro Ricardo Vélez determinou que nós tenhamos a maior atenção possível, prioritária, em transformar todas as negociações em gestão integrada dos agentes. Quais são os agentes do FIES? Nós temos no FIES o aluno que pretende estudar com recursos públicos, temos o comprometimento da faculdade que inscreve e valida, temos o comprometimento do agente financeiro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, em relação a fazer a operação do FIES. Estamos tentando trazer bancos privados para criarem o FIES privado. Nós temos aquele que é o chamado inadimplente. O inadimplente, hoje, ele destrói o programa do FIES. Por quê? Ele é um agente negativo dentro do processo, porque ele acha que o FIES é bolsa, é dinheiro doado. Não é dinheiro doado, é dinheiro público. Então, aquele que contrai o FIES, ele tem de pagar, ele é o responsável por financiamento. Nós estamos agora estudando lá no FNDE e no MEC com a CGU, Controle Geral da União, com o Tribunal de Contas da União, com a Polícia Federal, e a Operação Lava Jato da Educação, ela é uma operação que visa a dar uma orientação didática e pedagógica para que aquele brasileiro que quer estudar, precisa estudar, exatamente, ele está matando as próximas gerações, porque ele pega um dinheiro público, captura um dinheiro público e dá o calote no governo, ou seja, não devolve. É outro agente. Então, quanto mais tivermos responsabilidades compartilhadas dentro do FIES, melhor teremos o funcionamento para que a sociedade brasileira tenha responsabilidades compartilhadas e estruturas gerenciais. Aí sim, poderemos melhor discutir com uma luz mais realista em relação ao que acontece dentro da educação brasileira e no aspecto financeiro. Gestão, recurso e resultado, né, professor? E efetividade. Aí sim teremos efetividade para a educação. Grande autoridade, né, Marcelo? Com certeza. Como eu disse antes, é uma alegria, né? Há pouco chegou aqui o superintendente da Caixa, que já foi aluno dele também, né, professor? Sim. Então, para a gente é muito importante ter um profissional na gestão financeira, né, dos nossos programas, mas também um profissional que também é professor, ou seja, que também entende os nossos desafios pedagógicos. Então, a gente fica muito feliz. Na verdade, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, está muito feliz com o trabalho que se iniciou há pouco tempo, que já tem mostrado resultado, mesmo estava dizendo para ele. A gente já percebe uma mudança positiva no MEC e no FNDE, onde existe hoje informações de programas do MEC e do FNDE que são integradas, né? Ele está me contando que isso ainda vai se intensificar. Já contou a novidade aí desse gabinete de gestão para atender os dirigentes, né, municipais. Ou seja, a gente está percebendo o interesse e a boa vontade do FNDE estar próximo dos municípios para auxiliar os municípios e apoiar os municípios para que o recurso público seja aplicado da melhor maneira possível. E o resultado disso, na verdade, vai ser o atendimento do aluno, da criança e do adolescente, que é a nossa principal preocupação. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, dar luz a esse evento e principalmente à educação. Muito obrigado pela atenção, Sérgio, muito obrigado, e nos continue dando apoio a essa busca pelo Brasil mais bem educado, tocando prioritariamente a gestão e o compartilhamento de responsabilidades. Muito obrigado. Marcelo. Obrigado. Aqui no 30º Fórum Estadual, fórum focado na gestão da educação, recursos, principalmente um foco na educação infantil. E eu tenho o prazer aqui de receber o secretário da Educação, secretário estadual da Educação, Faizan Canan. Faizan, eu sempre te encontrava na Assembleia recebendo prêmios, e hoje como secretário, aqui hoje representando o estado do Rio Grande do Sul, teve uma conversa muito profícua aqui também com o professor Decotelli, e podemos dizer que são eventos como esse aqui que podem transformar e mudar a educação no Brasil. Esse trabalho que a Undime, a nível de estado, tem feito, e a própria Undime nacional,
tem sido uma referência como parâmetros, juntamente com o CONSED, que é o Conselho Nacional de Educação, envolve todos os secretários de educação do país, que tem sido um balizador, muitas vezes, de políticas educacionais. Então, cada vez mais é necessário o envolvimento da sociedade para termos políticas permanentes e que tenham também políticas de avaliação constante sobre as ações do próprio governo, do FNDE, do MEC, não interessa, de todo mundo que esteja envolvido com a educação no país. Todos os protagonistas. Todos, né? E nós carecemos de ações permanentes e de médio e longo prazo no nosso país, porque o quadro eleitoral, a cada 2 anos a gente tem um pleito eleitoral, ou municipal ou federal, né? Tudo isso acaba tendo interferências, né, diretas na educação. Professor, o senhor como prefeito recebeu vários prêmios e transformou o seu município num modelo de educação. Vamos conseguir também transformar o Rio Grande do Sul no modelo de Campo Bom? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e desafiadora também, né? Nós possuímos 4 anos, a princípio, né, para traçarmos um projeto de médio e longo prazo na educação. Ninguém consegue transformar ou mudar uma realidade de Estado, né, no qual a gente está vivendo hoje, com extremas dificuldades estruturais, com previsões de reformas estruturantes no país como um todo, que vai refletir no nosso Estado também. Mas o que nós temos como compromisso e que o Eduardo exigiu o tempo todo quando conversamos é exatamente isso. Nós temos que buscar um rumo para a educação no Estado e que os próximos gestores tenham uma continuidade para que ao longo dos anos a gente venha buscar soluções definitivas. A nossa obrigação hoje é reestruturar a educação no Estado. Será feito ao longo desses 4 anos, deixando um plano de trabalho permanente, ajustando com as novas normas de educação no país, as novas diretrizes. E os próximos gestores terão a obrigação, acreditamos, se a sociedade entender dessa forma, de dar continuidade cobrando os gestores. Secretário, um bom evento aí, secretário. Obrigado a vocês, obrigado pela cobertura. Estamos aqui no Salão de Atos da Reitoria, onde está acontecendo o 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra e o prazer de receber o Miola. Podemos dizer que é um evento que há um clamor por mudança no país. E começa pela educação. A educação é a grande alavanca transformadora que nós desejamos para o país. O encontro dos dirigentes municipais de educação é um fórum importantíssimo porque é nesse ambiente que se concretiza a política pública da educação nas primeiras fases da educação básica, ou seja, educação infantil e ensino fundamental, sobretudo. Os municípios têm uma grande responsabilidade, até por força da Constituição nessa área, fazem um esforço grande, há dificuldades de financiamento, a União ainda não tem concorrido com a sua participação necessária para auxiliar nessa política pública junto aos municípios, então há problema de financiamento. Mas gestão é fundamental. Gestão é fundamental. Então eu costumo dizer, não é o caso só de defender mais recursos, eles são necessários, tanto é que há muitos municípios que ainda não conseguem pagar o piso do magistério, mas é preciso priorizar a educação básica a partir da educação infantil, com a melhoria da gestão, com a melhoria da governança, com o apoio dos órgãos de controle. Os tribunais de contas têm procurado auxiliar na medida do possível, cobrando resultados, não apenas se o recurso foi regularmente aplicado, se não houve desvio ou malversação, não, que benefício efetivo aquele investimento trouxe, ou seja, a criança está na escola efetivamente, e se está na escola está aprendendo, e se está aprendendo na idade certa. Nós temos déficits muito grandes ainda na educação infantil, sobretudo no Rio Grande do Sul e no Brasil, e esse trabalho então conjunto dos órgãos de controle com os gestores pode melhorar, mudar essa realidade. Agora é preciso também que se tenha presente a necessidade de participação da família e da sociedade. Essa não é uma responsabilidade apenas do Estado. Todos devem ser protagonistas, sempre elegendo como centralidade no processo a figura do professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Estamos aqui no Salão de Atos da Reitoria da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, no 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Diego Lutz, da Undime RS. Diego, como player aqui, como secretário executivo aqui, como é que é montar essa estrutura que tem aqui
em torno de 1.000 pessoas aqui hoje, entre secretários, prefeitos. Bom dia, Sérgio. É um trabalho que nós iniciamos sempre quando nós terminamos um evento no ano, a gente já começa a planejar o evento do ano seguinte. Então aqui na universidade nós já tratamos para reservar o espaço no ano passado, no segundo semestre, e o trabalho de organização do evento nós iniciamos no mês de janeiro. Hoje nós temos aqui na abertura pessoas assim, autoridades como o Miola, como o Carlos Alberto. Como é que é trazer esse tipo de pessoas para a abertura que já começa impactando? É que como nós trabalhamos com os dirigentes municipais de educação de todos os municípios do Rio Grande do Sul, que são os secretários, os gestores e todas as suas equipes, nós trazemos os parceiros que estão lá no dia a dia dos municípios, seja na forma de auxiliar no trabalho da secretaria, seja como controle e fiscalização, para o nosso evento que traz, né, reflexões e tem como foco a gestão educacional, né, os recursos, financiamento, educação infantil, currículo, mas esses órgãos gestores que estão lá no cotidiano das prefeituras, eles são nossos parceiros, porque não só como fiscalizadores, mas também eles contribuem para a gestão municipal, né? Nós trabalhamos em parceria, inclusive, com formações e com um apoio para que nós possamos instruir os dirigentes de todos os municípios com maior número de informações para que eles tenham uma boa gestão, né? E acompanhadas dos órgãos de controle. Então os órgãos de controle fazem parte do evento porque eles são os nossos parceiros e acompanham as ações que são executadas nos municípios. Nós estamos ainda aqui na abertura, acontecendo a abertura, uma abertura extremamente impactante aqui, com a manifestação do conselheiro Miola, e eu continuo aqui com o Diego Lutz, que é da Undime RS, secretário executivo, player aqui. Bom, durante o dia vão acontecer palestras e hoje é quinta-feira e amanhã continua também as palestras aqui. Isso. Hoje nós temos um foco na gestão, né? Este ano o nosso fórum ele tem 2 focos principais, que é a gestão e o currículo. Então, no primeiro dia, nós deixamos reservados para dar um apoio aos municípios e uma formação sobre a gestão municipal, os desafios que nós temos enquanto gestores, os compromissos e também uma certa forma de incentivo aos gestores que estão lá no burocrático do dia a dia da secretaria, que o trabalho nem sempre é muito fácil, né? E no segundo dia, nós temos um foco mais pedagógico, né? Nós sempre trabalhamos nos nossos eventos pedagógicos porque para os currículos, para a escola, professor, mas para a parte porque todas as secretarias têm um setor pedagógico. Então amanhã nós vamos tratar de educação infantil, de elaboração dos documentos, porque esse é um ano muito importante que os municípios vão ter que trabalhar na elaboração dos seus documentos orientadores, porque nós já temos a base, o referencial curricular gaúcho que foi feito no ano passado em parceria entre o SEDUC e a Undime com os municípios, e esse ano o foco é nos municípios para que cheguem nas escolas. Bom, e segundo aqui na abertura aqui, a vida das pessoas, tudo acontece nos municípios. Isso. Embora as políticas todas que a gente tem sejam em âmbito federal, algumas estaduais, o mesmo onde acontece o nosso dia a dia é lá nas secretarias municipais, no chão do município. Isso, porque o cidadão vai na prefeitura, onde tem o acesso mais rápido e básico a todos os seus serviços. Ele não bate na porta do senador e nem do deputado, ele bate na porta do prefeito. Né? Isso, porque inclusive os secretários de educação, prefeitos, atendem as equipes, né, os cidadãos que vão lá muitas vezes cobrar, vão acompanhar. Então é lá no município que tudo acontece, todas as políticas são executadas sempre e uma das pautas e temas que a gente tem em defesa na Undime é ampliar o papel da União no financiamento, já que hoje este papel resta para o município, porque a maior arrecadação é da União, mas é o município quem mais investe em educação, né? E que fica com o menor bolo da arrecadação. Então uma das bandeiras no financiamento e no Fundeb é essa, que a União participe mais efetivamente com maior recurso de financiamento para os municípios, aonde que acontece mesmo lá no dia a dia o cumprimento das políticas educacionais. Conversei aqui com o Diego Lutz, que é da Undime RS aí, parabéns aí por essa abertura, por esse início e esses 2 dias aqui de grandes debates sobre gestão, sobre recursos, sobre planejamento, sobre o currículo, sobre a educação infantil, esse foco aí, parabéns aí por esse grande evento. Obrigado, é muito importante a presença de vocês, a Undime é parceira, sempre que quiserem acompanhar os nossos eventos, que ao longo do ano a gente
nós preparamos e temos um calendário muito intenso de eventos, inclusive regionalizados, e somos parceiros. Sempre estamos abertos quando precisarem de nós, para mantermos também as pessoas informadas sobre o que está acontecendo na educação do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui no Salão de Atos da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, que é o templo da cultura, é o templo do conhecimento, da informação, onde se deram os grandes debates do Estado do Rio Grande do Sul, dos gaúchos e até do Brasil. Político, social, econômico, cultural. E nós estamos hoje aqui com o 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra e o prazer de entrevistar Alessio da Costa Lima, presidente da Undime Nacional. Alessio, quero dizer que é uma honra muito grande ter aqui e parabenizar pelo teu discurso de abertura, que foi extremamente profícuo e impactante. Bem, primeiro dizer que é um prazer estar aqui novamente no Rio Grande do Sul e especialmente nesse local que você coloca como simbólico para a questão da cultura e do conhecimento aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Salão de Atos aqui, e estarmos aqui reunidos com todos os secretários municipais da educação, debatendo a questão da conjuntura hoje das políticas da educação no nosso país é de suma importância, né? Nós temos estamos com novos governos estaduais, um novo governo nacional e para os municípios gera um ambiente de dúvidas, de incerteza, o que muda com essas novas gestões, porque cada gestão que inicia quer colocar a sua cara, quer fazer políticas naquilo que acredita, né? E é importante, o Brasil é marcado historicamente pelo processo de descontinuidade das políticas públicas. Nesse sentido, é que os municípios... exatamente. Precisamos de um plano de Estado. Nós precisamos de macropolíticas, né, que sejam políticas de Estado e não sejam políticas de governo. E que essas políticas possam ter continuidade independente dos governos que lá estejam. Então, aconteceu na Coreia, como aconteceu em vários países que se desenvolveram. Uma política educacional ela precisa estar alicerçada em bases fortes, né? Então, assim, a gente precisa ter muita clareza quais são, de fato, os grandes desafios e quais são as grandes prioridades da educação no nosso país. Dizer que a educação é prioridade, ela tem que vir associada à decisão de investir na educação, porque a educação de qualidade, ela tem um custo. A educação de qualidade pressupõe, sim, investimento na formação dos profissionais, investimento na valorização desses profissionais, investimento nas condições básicas de funcionamento das redes de ensino de todo o país, garantir o acesso à matrícula, é um direito público de toda criança. Nós temos aqui no Brasil um Plano Nacional da Educação, que foi objeto de ampla discussão com a sociedade brasileira, que elegeu 20 metas prioritárias para a educação para os 10 anos. Nós já estamos chegando na metade do Plano Nacional da Educação e hoje praticamente nenhuma meta desse plano foi cumprida. A meta que mais caminhou foi justamente a meta 1, que é de responsabilidade dos municípios, que é a ampliação do acesso das crianças em creche e pré-escola, em que pese a gente ter a descontinuidade de programas como Brasil Carinhoso, que eram programas que vinham para vinham justamente para apoiar e incentivar os municípios a expandir sua rede, sua oferta de matrícula para creche para a escola, esse programa praticamente tornou-se inexistente. Então, assim, cada vez mais a gente tem assistido a diminuição dos recursos face dessa questão da crise econômica que afeta também o país, mas mesmo no cenário de crise, a educação não pode deixar de ser prioridade. A gente lamenta o corte recente, anunciado esta semana, de 5 bilhões e 800 milhões no orçamento do Ministério da Educação. Então, com certeza, isso vai ter reflexo nas políticas que chegam aos estados e municípios brasileiros. O próprio Ministério da Educação vai sentir dificuldade em tocar aquelas políticas que lá já existiam, quanto mais criar novas políticas. Presidente, podemos dizer que os nossos governantes deveriam ter uma ideia que educação não é gasto, é investimento, porque quanto mais tu educa, menos tu vai gastar na saúde, menos tu vai gastar na segurança, menos tu vai precisar menos policial, tu vai ter nós vamos oferecer para a sociedade pessoas mais qualificadas, com mais consciência social, nós vamos ter menos desperdício e podemos nos tornar até um país mais competitivo. Não é esse o objetivo da educação, não é deixar o cidadão uma ferramenta, mas a educação também vai além dele deixar ele tecnológica, competitiva, mas deixa ele mais humano e com mais consciência social.
Bem, a gente assistiu no mundo afora países que elegeram a educação de fato como uma prioridade, foram países que conseguiram chegar mais rapidamente aos processos de desenvolvimento. O Brasil está marcando o passo, ou seja, a educação como prioridade ainda continua numa linha de discurso. Essa prioridade não se reveste nos orçamentos, os orçamentos não retratam essa. Quando você fala que algo é prioridade, você tem que canalizar recursos para aquela sua prioridade. Não é narrativa, tem que ficar na atitude. na atitude. E a expressão da decisão de uma política pública é o orçamento. Então, se no orçamento a gente tem anunciado cortes para a educação, pressupõe que, de fato, a educação não está sendo vista com a devida prioridade. Esse exemplo desse corte anunciado esta semana para o Ministério da Educação só nos leva a crer que a ideia de desvinculação dos recursos, 5 bilhões e 800 milhões. Isso aí é um pecado mortal, porque vai ser... nós vamos, em vez de entregar as crianças para escolas, nós vamos entregar as crianças para o traficante. Se nós já temos uma educação que já apresenta grandes deficiências, grande dificuldade, inclusive de assegurar o acesso. Nós temos municípios que têm fila de espera de crianças para serem matriculadas em creches, né? Nós estamos ainda só com 92% das crianças na pré-escola. Nós temos ainda um déficit de quase 400 mil crianças que não estão tendo acesso nem sequer à educação infantil. Ou seja, se os municípios não... Olha que a meta 1 foi a meta que mais cresceu dentre as 20 metas do Plano de Educação. Mesmo sem o aporte de recursos, os municípios vêm fazendo, e é importante que se registre a questão do trabalho que vem sendo feito pelos secretários municipais da educação em todo o país, a questão no sentido de, mesmo sem as devidas condições, de estar fazendo um esforço próprio, né, em cada município, no sentido de ampliar essas matrículas. Tanto que as matrículas, o maior crescimento registrado em matrícula no país, nos últimos dados do censo escolar, são registrados justamente na creche, na pré-escola. Hoje nós já estamos com um patamar de quase 32% de crianças atendidas em creche e 92% atendidas na pré-escola. Isso representa um enorme esforço que os municípios vêm fazendo no sentido de fazer cumprir esse direito, né, de assegurar a educação, que é um direito subjetivo do cidadão brasileiro. Presidente, o foco hoje aqui do 30º Fórum Estadual é gestão, recursos e também em relação ao currículo da educação infantil. Isso mostra que é um evento que tem uma proposta forte. Bem, o momento que o país passa é um momento estratégico. Por exemplo, na área da educação, nós tivemos o ano passado aprovada a Base Nacional Comum da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Os estados e municípios em todo o país fizeram um enorme esforço no sentido de redefinir seus currículos à luz da aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular, que foi homologado pelo Conselho Nacional que foi aprovado pelo Conselho e homologado pelo Ministro da Educação. Então, assim, nós temos agora o desafio de formar os nossos professores para esta nova base, para esse novo conjunto de elementos que passa a compor o currículo, que passa a ser uma prioridade para desenvolver essa criança do século XXI. Professor, durante a sua narrativa aqui, da abertura do 30º Fórum, chamou a atenção sobre o investimento que era para chegar a 10% na educação. Nós estamos ainda em torno de 5% e não chegamos a 6%. Chama a atenção também que o senhor falou a respeito, as demandas se dão nos municípios. As demandas não vai procurar no senador, no deputado, melhor escola, melhores condições, vai na secretária da educação, vai no prefeito. Que chamou também a atenção o projeto Carinhoso. Eu queria que o senhor desse uma pincelada nesses 3 temas. Bem, nós temos a Lei do Plano Nacional da Educação, que na sua meta 20 estabelece, né, que a União deve ampliar os investimentos da educação no nosso país, passando dos seus 6% para 10% até o ano de 2024. E que no 5º ano de vigência do plano, que no mínimo 7% do PIB brasileiro, independente de qualquer comparação que se estabeleça com outros países, tanto países da América do Sul ou de outros continentes, mas que 7% desse PIB fosse assegurado para a educação. Isso não aconteceu. Nós mantivemos os mesmos 6% aplicados à educação. Talvez até menos, porque se a gente agregar o que foi aplicado no setor privado, somente 5,5% do PIB foi aplicado, investido na educação pública nesse país. Os outros 0,5% foram aplicados a programas para instituições que pertencem ao sistema privado
que fornecem parcerias na área da educação, ou mesmo através de programas de financiamento como FIES, que financia a questão do ensino superior para estudantes que não têm condição nem teve acesso ao ensino superior. Ou seja, nós estamos com 1% a menos que nós deveríamos ter de recurso do PIB, que deveria ter sido, independente de crise econômica ou não, era um percentual que se tinha estabelecido que nós deveríamos contar com pelo menos agora com 7% do PIB em educação. Então esse dinheiro não está acontecendo. Nós fechamos as últimas análises mostram que nós mantemos o mesmo patamar de investimento em torno de 5%. E nos preocupa essa questão dessas ideias que vem sendo postas de desvinculação de recursos. Se nós já tivemos um recurso de 5 bilhões e 800 anunciados só agora no Ministério da Educação, Em avant premier. se a gente tem tirada do texto da Constituição a desvinculação de recursos, ou seja, a obrigatoriedade da União investir não menos do que 18% em educação, com certeza esses cortes serão muito maiores do que foram anunciados recentemente. Então, por isso que nós colocamos com bastante preocupação essas ideias que são colocadas no cenário econômico de defesa da desvinculação de recursos para a área da saúde e educação. Seria de fato o caos total, porque nós já temos serviços com qualidade bastante precárias nessas áreas do nosso país. E tirar aqueles recursos mínimos constitucionais seria relegar essas importantes áreas para a população a um segundo plano. Professor, queria agradecer muito aqui o presidente Alessio da Costa Lima, presidente da Undime Nacional, parabenizar aí pelo seu discurso na abertura e agradecer a sua vinda aqui ao estado do Rio Grande do Sul, que jogou luz e luzes a esse grande evento. Eu fico feliz de poder estar passando mais uma vez, é sempre muito bom retornar aqui, estar discutindo. Vejo aqui que o secretário de Estado do Rio Grande do Sul está anunciando o seu novo plano estratégico para os próximos 4 anos, com foco, em grandes 5 focos. É importante, num cenário de escassez, num cenário de comprometimento de recursos, você ter realmente foco para canalizar naquilo que de fato é realmente importante, é prioridade. A gente só deseja sucesso na gestão na Secretaria, por parte da Secretaria Estadual de Educação, porque a Secretaria de Educação alinhada, com foco e trabalhando de maneira correta, ela também irá fazer com que aqueles benefícios cheguem também e impactem nas políticas municipais dos municípios que compõem aquele estado. Estamos aqui fazendo um balanço do 30º Fórum Estadual das Secretárias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de fazer um balanço com o presidente estadual da Undime RS, Malman. Um balanço desses 2 dias aqui, numa imersão de gestão, recursos, parte técnica, currículo, foco na educação infantil. Um balanço dessa imersão desses 2 dias que as pessoas saíram aqui simplesmente hipnotizadas. A gente está muito feliz, muito contente com o resultado final do evento. Acho que alcançamos o nosso objetivo, que é, mais uma vez, sensibilizar os nossos dirigentes municipais e principalmente proporcionar a eles informação, conhecimento, apoio e colocar a Undime como uma parceira, para auxiliar nessa tarefa tão difícil que é dirigir uma Secretaria Municipal de Educação. A gente sabe o desafio que é cumprir com o papel e oferecer para nossas comunidades uma educação de qualidade. Então, a gente fica muito feliz porque pôde colaborar mais um pouquinho, plantar mais uma vez uma sementinha para que aqui no futuro a gente possa recolher bons frutos a partir desse trabalho. Já na abertura tivemos a presença de várias autoridades. Eu gostaria que tu falasse, porque a presença do Carlos aqui foi fundamental. Com certeza. A gente ficou muito feliz. Desde o início, o prestígio das autoridades na abertura, no evento. A palestra do professor Casagrande foi fantástica, As pessoas ficaram muito emocionadas, sensibilizadas. Agora, finalizando com a Regina Chudo e com a Patrícia, falando um pouquinho sobre educação infantil, onde mais uma vez as pessoas ficaram encantadas com o trabalho desenvolvido por essas profissionais. Então a gente fica muito feliz. Conduzindo também a presidência. Isso, com muita alegria. Na verdade,
represento um grande grupo, são 52 pessoas que compõem o nosso conselho, que eu presido, mas o nosso trabalho, na verdade, é um trabalho coletivo. Não é o cargo, não é a função, porque a gente trabalha sempre junto, a gente sempre trabalha unido, muito democrático, porque a gente acredita que junto a gente vai ser muito mais forte. Então podemos dizer que foram 2 dias de uma imersão na educação e quem ganha é o país, quem ganha é a nação, quem ganha é o país como um todo. O nosso objetivo, o nosso interesse é que, na verdade, todas essas discussões aqui, teórico-práticas, possam chegar lá na ponta no nosso aluno, qualificar o trabalho do professor, para que esse aluno tenha um atendimento ainda mais qualificado e, com certeza, a partir daí, tenha um desenvolvimento cognitivo, intelectual, social, emocional muito melhor. Bom, para encerrar, que sirvam as façanhas do 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, de modelo a toda a terra. É o que a gente deseja, com certeza. A gente fica muito feliz. Esse, com certeza, em número de participantes, é o maior fórum de todas as Undimes do país, das outras 26 Undimes. Então a gente fica muito feliz, muito contente, principalmente com a parceria dos nossos colegas secretários municipais, que é eles que promovem toda a propaganda, toda a mobilização para esse evento, para que a gente tenha esse grande número de participantes.